Todos nós aracatienses nos orgulhamos em dizer que o Aracati foi sede da capital do estado por 2 dias. Mas como é que vem essa história? Bom, essa história ela começa com a Confederação do Equador. E o que foi a Confederação do Equador? A Confederação do Equador foram 4 estados, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, que se rebelaram contra a primeira Constituição brasileira de 1824, promulgada por Dom Pedro. Eles se rebelaram porque, apesar de nós estarmos independentes já de Portugal, essa Constituição nos submetia muito aos desejos, aos mandos de Portugal. Por isso que surgiu a Confederação do Equador. E ela se espalhou. E Aracati teve uma grande participação. Você sabe como foi essa participação? Vamos ouvir do nosso amigo Antero Pereira. Bom, Valdir, foi muito bem a sua explanação. Na verdade, o Aracati era uma cidade conservadora, leal ao Império, e era considerada uma cidade importante na época da Confederação do Equador, em 1824. Então, o Aracati era dominado pelos conservadores e pelos imperialistas. Sabendo da importância política, econômica e social de Aracati, o Tristão Gonçalves veio com seu exército em outubro para derrotar os imperialistas aqui no Aracati, e de fato aconteceu. Ele chegou aqui no dia 18 de outubro com um exército de mais de 2.000 homens, e aqui ele se apossou da cidade. E Antero, essa questão aí, houve bombardeio, houve luta aqui no Aracati? Sim, o Tristão Gonçalves durou o dia inteiro de bombardeou a cidade para que ele fosse tomada dos imperialistas. Houve uma reação forte. Então houve uma batalha aqui, o Tristão Gonçalves do outro lado do rio, contra os imperialistas aqui na cidade. Mas eles conseguiram atravessar o rio e dominar a cidade, e vieram exatamente se estabelecer. Aqui foi onde funcionou o quartel, a sede provisória da República do Equador durante 3 dias dos seus últimos dias. Esse sobrado pertencia ao João Tiburcio Cavalcante, um rico comerciante. Em cima ficava a residência dele, embaixo a casa comercial. Quando o Tristão Gonçalves chegou aqui, o sobrado estava fechado, porque todos os conservadores, os imperialistas, se retiraram de Aracati, foram para as praias, para Icapuí, para Mossoró. A cidade ficou praticamente deserta, ficando somente com aqueles aliados que tinham as mesmas ideias republicanas. E ele se instalou aqui, no sobrado do João Tiburcio Pamplona, no dia 18 de outubro de 1824. Certo? Certo. Antero, e teve alguma participação no Rio de barcos, de canhões, de armadas? Teve bombardeio na cidade do Aracati. O Tebege, Petrobras, conta a história da invasão e tem uma série de depoimentos, de histórias sobre esse fato. E isso ficou tudo registrado? Grande parte ficou registrado, na história ficou registrado. Então, o João Tiburcio era um rico comerciante, e aqui, nessa época, ele estava embarcando mercadorias para a Europa em 2 navios ingleses, o Lexford e o Vestal. E o João Tiburcio, com medo de ser saqueado, pegou todo o seu dinheiro e mandou esconder num dos navios. Mas esse fato foi descoberto pelo Tristão Gonçalves, que mandou recolher o dinheiro, mesmo sabendo que estava fazendo uma coisa errada, porque o navio é como se fosse um território inglês. E aqui ele recolheu o dinheiro e dizendo, bom, esse dinheiro vai servir para a Revolução, para a República do Equador. Tristão Gonçalves ficou aqui do dia 18 de outubro até o dia 21. No dia 21, ele recebeu a notícia de que o sonho da República do Equador estava acabado. O Lord Cochrane tinha derrubado o governo em Fortaleza e ele sabia que não tinha mais condições de... Então, Antero, essa é a história. Que Aracati foi capital é porque aqui foi a sede do governo
da República do Equador. Então daí vem essa história que Aracati foi capital do estado. Na realidade, Aracati foi capital da sede da Confederação Provisória da Confederação. Mas do o que é Equador. mais interessante, Valdir, é que foi a grande reunião, esse sobrado não é importante só para o Aracati, esse sobrado é importante para a história do Ceará. Porque ali naquele salão, naquela parte de cima, ele reuniu todo o seu Estado-Maior e disse, olha, o sonho da República do Equador acabou. Então, vocês estão liberados para seguir o caminho que vocês quiserem. Foi dado ao Tristão Gonçalves a opção dele se exilar nos navios ingleses. Ele poderia fugir, oferecer uma jangada e oferecer até anistia, que depois o imperador Dom Pedro I negou, disse que não dava. Então ele resolveu liberar todo o seu pessoal e aqui, final dessa reunião, ele desceu o sobrado juntamente com todo o seu pessoal e seguiu para se encontrar com seus aliados no Cariri. Chegando onde hoje é o Castanhão, que era a antiga Jaguaribara, ele encontrou o exército imperial e teve a grande batalha. Ele morreu no dia 31 de outubro de 1824. E como foi que chegou essa notícia Essa da morte do Tristão Gonçalves? Essa notícia da morte do Tristão Gonçalves chegou aqui de uma maneira meio trágica, né? Meio Aqui macabra. em Aracati. Volto novamente ao Pedro Tebejo, ele conta que a notícia chegou a Aracati da morte por um estranho que chegou aqui num bar, num boteco da cidade, naquela 1824, com um dedo na mão de uma mão humana, dizendo que aquele dedo era um troféu que ele tinha tirado do corpo do esquife, né? Do Tristão Gonçalves, que ficou exposto durante 1 ou 2 dias numa árvore lá para que todo mundo pudesse fazer esse tipo de saqueamento do cadáver. Então a notícia da morte do Tristão Gonçalves chegou aqui através de um estranho que num bar exibia um dedo dizendo que era o dedo do Tristão Gonçalves. Nossos heróis. E também junto com o Tristão Gonçalves, Antero, tinha o Azevedo Bolão. Pois é, o Azevedo Bolão, ele foi um injustiçado. Inclusive, alguns historiadores dizem que o nosso Costa Barros, que foi o primeiro cearense a governar o estado do Ceará, que foi destituído, que não foi destituído pelo Tristão Gonçalves, diz que em vingança, diz que o Costa Barros foi um homem muito vingativo. E que o Azevedo Bolão teve uma participação mínima. Ele era um partidário da República do Equador, mas não tinha essa grande importância, essa função. E ele foi condenado à morte porque não tinha família, era uma pessoa humilde do povo e por isso não teve ninguém que o defendesse. Então há uma injustiça em relação ao Azevedo Bolão ele ter sido fuzilado. Bom, pessoal, esse aqui é o prédio que foi a sede da Confederação do Equador, que muito nos orgulha. É um pouquinho do Brasil. Conversas de Calçada. Um abraço.